Prezados e amados irmãos, mais uma vez, com muita alegria em nossos corações, também que com muito júbilo em nossa alma, nós aqui estamos mais uma vez para mais um momento precioso que estaremos diante de Deus, dos seus santos, para glorificar todo o teu reino. Iremos participar juntos de mais esta santa reunião de oração. Eu apresento a minha saudação a todos os irmãos, que eu faço em nome do profeta apostólico, nosso querido e santo irmão Aldo. Quero desejar com esta saudação toda a graça do nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da nossa Santa Avó Rosa, o nosso Consolador. Que esta graça bendita destes santos possa revestir a cada irmão aqui presente, fortalecendo a sua alegria, o seu amor, a sua dedicação, a sua fé, para que possamos nós continuarmos avante, prosseguindo a nossa caminhada de apostólico nesta terra. Assim sendo, irmãos, desejo que os irmãos sejam mais uma vez abençoados, inclusive os seus familiares, amigos, conhecidos, aqueles que porventura também serão lembrados no transcorrer dessa reunião, possa ser então agraciado pelo grande poder que o nosso Pai já enviou e já está conosco através de santos e anjos. Convido a todos a se colocarem em pé, por gentileza, os que puderem. E vamos iniciar a nossa reunião cantando o hino oficial de nossa igreja, de número 1, Igreja Forte. Em sentido de reverência, vamos todos juntos orarmos para a consagração da nossa reunião. Oremos. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai, é com muita reverência, com muito amor, gratidão em nossos corações, que aqui nós estamos, Senhor, diante de Ti mais uma vez, para Te prestar louvor, adoração, glorificação, do profundo de nossa alma, porque sabemos que o Senhor, com o comando de santos e anjos, é o comando que o Senhor tem nesta igreja apostólica, já tomou conhecimento desta reunião que nós aqui estamos a iniciar, porque já enviou o seu poder
através de santos e anjos, que já está presente conosco. Como principal destes santos está Jesus, o teu Filho amado, a Maria Santíssima, Rainha dos céus, ao Espírito Consolador, a nossa querida e santa avó Rosa, e também ao santo pastor desse rebanho apostólico, nosso querido e santo profeta, irmão Aldo, aonde o Senhor venceu mais uma vez, de nos reunirmos aqui nesta casa de oração em paz, em perfeita comunhão com o teu reino. É que todos os corações aqui estão se consagrando para mais esta reunião, crendo e confiando que a Senhora, ó Santa Avó, Santo Espírito Consolador, já veio dos céus e está revestindo a nossa reunião com toda a unção dos céus, para dar inspiração, dar conforto, dar alegria, paz e sabedoria a todo o teu povo, ao teu ministério, para que possa melhor te servir nesta igreja apostólica. Por isso mesmo, nós cremos nesta bênção que está conosco, e cremos também que esta reunião já está abençoada e consagrada em teu nome, porque a Senhora já ouviu a nossa oração. Assim nós rendemos louvor, adoração e glorificação ao Reino dos céus, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 82, o Espírito Santo. Igreja
Amém. Os irmãos tinham seus lugares, poderão você ocupar. Portanto, irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa santa reunião de oração, que já foi revestida com toda a unção do Espírito Santo de Deus, e também foi consagrada mediante também a nossa oração, os nossos corações que foram apresentados aos céus. Por isso, irmãos, desejo um momento feliz para todos os irmãos, um momento de muita participação, com todas as virtudes dos céus ao seu coração. E que todos possamos juntos meditarmos nos assuntos dos céus, que serão tratados através da mensagem cantada e falada aos nossos corações. Por isso eu convido para que nós possamos ouvir, todos juntos, meditar nas mensagens cantadas pelo coral, que irá apresentar o hino intitulado Esta Igreja é como o Sol a Brilhar. É o CS de número 245.
Amém. Prezados irmãos, irmãs, vamos agora passar para a parte da mensagem. Antes, porém, eu tenho aqui uma palavra de reconhecimento ao ministério do saudoso bispo Eurico Matos Coutinho. Na passagem da data do aniversário natalício do bispo Eurico Matos Coutinho, 11 de março, apresentamos nossa gratidão, reconhecimento, respeito pelo ministério que este servo exerceu com dedicação e amor à frente da Igreja Apostólica. Por 3 décadas, o bispo Eurico, ao lado da missionária Odete Correia Coutinho, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, conduziu o rebanho apostólico com firmeza e inspiração, tornando-se um verdadeiro exemplo de pastor que evangelizou, ensinou e edificou milhares de corações. Seu ministério foi marcado por mensagens inspiradas e cheias de fé, transmitidas nas reuniões e no programa A Hora Milagrosa, que glorificaram o reino dos céus e conquistaram muitas almas para a vida eterna. O bispo Eurico não apenas pregava, mas vivia intensamente a missão de um servo de Deus. Sua palavra era sempre um convite à santidade, à perseverança e ao amor a Deus e aos seus santos. Ele incentivava os fiéis a se tornarem verdadeiros filhos de Deus nesta terra, mostrando que a vida cristã é um caminho de entrega e confiança na direção divina. Foi ao lado da missionária Odete que o bispo Eurico deu os primeiros passos na fundação da Igreja Apostólica. Jesus, vendo a sinceridade de seus corações, permitiu que a Santa Avó Rosa, já portadora de dons especiais, se unisse a eles para orientar e fortalecer a obra. Assim, sobre a inspiração direta de Jesus Cristo, formou-se a direção que guiaria a Igreja Apostólica em seus primórdios e que permanece como alicerce até hoje. Portanto, nosso reconhecimento ao bispo Eurico Matos Coutinho, que faz parte da história da Igreja Apostólica. Seu ministério consolida a memória apostólica e continuará a inspirar geração como testemunho de fé, dedicação, amor ao reino dos céus. Agora, irmãos, vamos passar para a parte da mensagem, que é uma mensagem extraída em boletins do ano de 2013, em que o Santo Irmão Aldo assim nos transmitiu estes ensinos. Quando assim nos falou, dizendo assim: Nosso Senhor Jesus revelou aos seus discípulos que quando ele viesse pela segunda vez à terra, não encontraria a fé verdadeira na maioria dos corações, como está registrado por São Lucas. Mas quando vier o Filho de Deus, acaso achará fé sobre a terra? Em outra ocasião, Jesus mostrou também que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Falando a respeito do estado espiritual em que chegaria a humanidade, Jesus prometeu aos seus discípulos que voltaria à terra para preparar o Espírito Consolador, a que através deste santo realizaria gloriosa obra de salvação
e reavivaria a fé em muitos corações, visto que este Espírito teria a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Decorridos quase 2000 anos desta palavra de nosso Senhor Jesus, a humanidade se encontrava na decadência espiritual e de fé, exatamente como ele havia revelado. Foi então que, por ordem de Deus Pai, Jesus deu início ao cumprimento de sua promessa. A Santa Avó Rosa estava já com 60 anos de idade, quando, em meados de 1954, surgiu no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital, o movimento religioso denominado Tenda de Deus, Pró-Salvação e Cura Divina. Fazia parte desse movimento o pastor Eurico Matos Coutinho, como pregador, e sua esposa missionária Odete Correia Coutinho. Por providência divina, aquele movimento religioso se instalou nas proximidades da casa em que a Santa Avó Rosa residia, onde era conhecida como Irmã Rosa. Na ocasião, ela decidiu ver como era aquele movimento religioso. Logo sentiu em seu coração o desejo de participar daquela obra, pois queria ajudar a Jesus a salvar almas. No entanto, aquele agrupamento de pessoas ainda não contava com uma base doutrinária perfeita, conforme Jesus ensinou, visto que dele participavam pessoas de crendos diferentes, com pensamentos e entendimentos divergentes em relação ao Evangelho de nosso Senhor. Porém, com a sabedoria e dons especiais que possuía, a Irmã Rosa logo percebeu a sinceridade de alguns daquelas pessoas e decidiu permanecer com elas. Desde pequena, ela sempre amou o bem, a justiça, a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Senhor, a Maria Santíssima. Possuía em seu espírito virtudes do Espírito Santo e havia sido predestinada para exercer uma missão especial naquela obra que estava sendo iniciada por vontade e graça de Deus. Cumprindo a vontade do Pai Celestial, nosso Senhor Jesus tomou conta daquela serva e se revelou pela primeira vez em sonho, mostrando a ela que a igreja estava em perigo. Na segunda vez, manifestou-se em espírito, orientando-a a constituir a direção da igreja apostólica com o bispo Eurico e a missionária Odete, e avisando que a partir de então, por meio da Irmã Rosa, ele revelaria toda a vontade de Deus, a sua doutrina, para que apenas ensinasse a verdade dos céus. Jesus determinou que aquela organização fosse denominada Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, e que fosse organizada como estatutos de acordo com a lei do país. As primeiras medidas que Jesus e o Pai Celestial tomaram em relação ao ensino de sua santa doutrina foi a fé em Maria Santíssima, nos santos e anjos do poder celestial, que receberam uma autoridade para ajudar o povo de Deus na terra, atuando como legítimos protetores e auxiliadores, ministérios que executam com todo o poder e virtudes do Espírito Santo de Deus.
Outra orientação foi que a direção ensinasse sobre a santificação da alma e o amor ao próximo, conforme Jesus assim determinou. O mandamento maior: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outra medida significativa foi a maneira inédita de realizar os trabalhos da Igreja Apostólica, com a atuação da irmã Rosa, hoje santa vencedora, que participam da glória e do poder do Pai de Jesus. Ele eliminou do seu povo os excessos, exageros e fanatismo, oriundo de costumes e outros grupos religiosos. Assim, a igreja foi sendo preparada e progredindo de acordo com a vontade de Jesus e do Pai Celestial, graças ao trabalho da Santa Avó Rosa e as medidas justas que ela tomou, desde as revelações iniciais de Jesus até a glorificação da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Passaram-se 16 anos. Neste período, os fundamentos doutrinários do Novo Testamento foram transmitidos por Jesus à Santa Avó Rosa com revelação perfeita, original e atualizada, eliminando heresias e dúvidas quanto à interpretação da doutrina do reino dos céus. Foi desta maneira que Jesus, através da Santa Avó Rosa, reavivou a verdadeira fé nos corações e formou um povo para Deus o Pai, como havia prometido aos seus discípulos. Hoje, com a bendita Mãe Maria Santíssima e todo o poder celestial, nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa, continua ampliando esta obra de caridade e fé por meio do meu ministério de profeta do Senhor. Incontáveis pessoas têm sido trazidas ao rebanho do Senhor e muitas almas santificadas para o nosso Deus. Estimados irmãos e irmãs, compreenda e dê valor à obra maravilhosa que a Santa Avó Rosa realizou no passado e continua realizando nestes dias por meio do meu ministério. Valorize o ministério glorioso desta Santa de Deus e sejam obedientes à doutrina e à disciplina como regra de boa conduta e elevada moral, que ela e Jesus nos legaram. Vivam os ensinamentos que eu, irmão Aldo, tenho lhes transmitido, fundamentados nas revelações e realizações da Santa Avó Rosa, como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Muito bem, prezados irmãos, mais uma vez nós aqui estamos a meditar essa palavra de doutrina apostólica, onde nós temos assim reconhecido e guardado nossos corações os princípios em que foi formada esta igreja apostólica, especialmente as medidas tão sábias em que Deus, o Pai, com Jesus tomaram para dar cumprimento ao que ele havia prometido aos seus discípulos. Atos, irmãos, e fatos que se deram em que muitos que vivem neste mundo, inclusive alguns que se dizem religiosos, passaram despercebido. Onde, irmãos, Jesus verdadeiramente
deu início à sua segunda vinda, porque passou a governar um povo. Passou, irmãos, a ensinar a sua doutrina original, a doutrina que ele trouxe dos céus, aquela mesma doutrina, conforme está registrado no livro do Apocalipse, estava como um livro fechado, porque não tinha ninguém com autorização de Deus para ensinar esta doutrina, o qual estava pendente para esse cumprimento a missão do Consolador, conforme ele ficou bem registrado, que o Consolador seria entregue, seria revelado todas as coisas. Portanto, irmãos, se deu nesta igreja apostólica. E nós aqui estamos, irmãos, muito fortalecidos, e nós haveremos de fortalecer ainda mais, em meditarmos na circunstância destes atos, desses fatos que se deu. Por sabermos, irmãos, que Jesus, nosso Senhor, para que esta igreja fosse formada, a Santa Avó Rosa fosse o Consolador, Deus, o nosso Pai, tomou as medidas. A Santa Avó Rosa nasceu predestinada, com espírito privilegiado, com capacidade de realizar a missão de Consolador, que não seria uma missão fácil. Terias as exigências de Deus. Por isso, irmãos, a Santa Avó Rosa, em toda a sua vida, de Jesus com o Pai, também com a Virgem Maria, guardou a vida da Santa Avó Rosa, de maneira que eles preservou a sua vida, inclusive, prova isto, que ela tinha uma vocação no sentido religioso. Ela gostava dos assuntos religiosos e era muito ligada às coisas dos céus. Então ela tinha esse dom da santificação, da consagração a Deus. Prova esta que ela não se filiou em igreja nenhuma. Por quê? Ela participou até mesmo de reuniões, de cultos, de outras denominações religiosas, mas Jesus lhes mostrava a falsidade nos corações. Corações que não eram sinceros e que não tinham compromisso com Deus. E a Santa Avó Rosa percebia, Jesus lhe mostrava, ela sem saber, ela era tocada no seu espírito e ela conhecia, já naqueles dias, as intenções das pessoas. Mas, conforme aqui está no boletim, já com 60 anos de idade, foi quando surgiu, próximo da sua casa, um movimento religioso, que as suas reuniões, seus cultos eram realizados sobre uma tenda. E a Santa Avó Rosa resolveu ir lá conhecer aquele trabalho. E quando ela viu, tocou no seu coração, porque ela viu a sinceridade. Jesus tocou no coração dela, para ela ali ficar. E ela ficou. Ela ficou e disse a Jesus, de hoje em diante, eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor.
Por isso, irmãos, ela foi bem recebida pelo bispo Eurico Matos Coutinho, que fazia parte daquele trabalho, porque ela viu a sinceridade do bispo e o bispo também viu a sinceridade dela, viu a personalidade dela, a boa vontade. Então deu tudo certo. E a Santa Avó Rosa passou a integrar a igreja, aquele movimento. E logo Jesus já deu início ao que não podia esperar mais. Não podia esperar. Era o momento exato. Então ele não perdeu tempo. Ao conservar a vida da Santa Avó Rosa conforme era preciso, governou a vida dela até naqueles dias ali, para colocar ela na frente desta igreja que surgiu pela vontade de Deus, pelas providências divinas, ali onde iria nascer o Consolador, onde Deus tinha toda a esperança de que ali nascesse o Consolador da promessa de Jesus, e que fossem formados os discípulos de Jesus nestes dias. O que se deu com o dom de profecia da Santa Avó Rosa, Jesus pôde governar a igreja, transmitir os seus ensinos, as verdades dos céus, e aperfeiçoar, reavivar a fé naqueles corações, aperfeiçoá-los, modificá-los, o seu espírito. E foram formados o povo de Deus, os discípulos de Jesus. Quando, irmãos, a medida foi tão sábia, Jesus, ele foi tão cuidadoso, porque, como eu disse, nós sabemos disso, o tempo não podia esperar mais, porque o pecado estava dominando as pessoas de uma forma muito terrível, onde o amor de muitos já estava se esfriando. Mas aqueles que se agregaram à igreja naqueles dias foram reavivados o seu amor, a sua perseverança, foram iluminados esses corações e foi formada a igreja apostólica conforme os planos de Deus e as promessas de Jesus. E hoje, irmãos, nós aqui estamos governados por Deus, porque esta igreja passou a ser dele. Porque Jesus, ao lado da Santa Avó Rosa, tudo fez para que esta igreja fosse verdadeiramente de Deus, e ele aprovasse tudo quanto ele precisava encontrar no meio do seu povo. E quando a Santa Avó Rosa já estava preparada para ser o Consolador, e que Deus, o nosso Pai, viu a necessidade ainda de alguém inteiramente semelhante à Santa Avó Rosa, exercer um cargo, exercer uma missão para conduzir a igreja com segurança, com perfeição, com o governo de Deus, porque ele não abriu mão desse governo. Tanto é verdade que naqueles dias em que Jesus já estava com a Santa Avó Rosa preparada para ser o Consolador, e esta igreja também preparada para ser a igreja do Reino dos Céus,
o bispo Eurico Matos Coutinho com a sua esposa, a missionária Odete, que em outras ocasiões já tinha ouvido a Jesus a falar com eles. Porque, irmãos, todos sabem disso. O preparo da Santa Avó Rosa foi completo. E ela deu a Jesus uma atuação muito inédita na formação desta igreja, de maneira que Jesus usava o corpo da Santa Avó Rosa para falar ao bispo e à missionária Odete, quando o seu espírito era levado para os céus. Jesus falava com eles. E isto, irmãos, foi os meios que ele usou, tanto para preparar a igreja, como para preparar para a função de consolador, porque ele iria receber poder. Ele iria alcançar poder para manifestar a glória de Deus, o poder do Pai. Então ela teve esse preparo. E quando naqueles dias Jesus falou ao bispo e à missionária Odete, dizendo: quando meu Pai precisar desta minha serva nos céus, os senhores ouvirão a sua voz, quando ouve a minha agora, quando estão me ouvindo agora, do mesmo modo que estão me ouvindo. E assim serão dirigidos, serão governados. Então a medida foi tomada. A Santa Avó Rosa, que era a principal da direção da igreja, que orientava o bispo, a missionária, teria o seu sucessor, que foi, irmãos, o Santo Irmão Aldo, que não tinha cargo nenhum na igreja, não era obreiro, não era pastor, mas era um simples motorista da igreja, da direção. Convidado, chamado pela Santa Avó Rosa, sua tia. E a Santa Avó Rosa disse: aquela pessoa a quem eu aparecer, este será o meu sucessor no governo da igreja, esse que irá me representar. Então, irmãos, as coisas dos céus são perfeitas. E assim a igreja chegou ao seu auge de ser o tabernáculo de Deus, porque a Santa Avó Rosa ensinou o povo a crer na presença dos santos, a crer no poder dos santos, a confiar na presença deles, tanto na igreja quanto no seu viver cotidiano. Porque Jesus revelou: não, eles vão atuar. Então eu preciso que eles creiam, que eles tenham fé. Porque senão como que eles irão atuar em um coração que não tem fé? Por isso a Santa Avó Rosa ensinou isto. E ensinou também esta igreja a não só a ouvir a palavra desta igreja, a doutrina do reino dos céus, mas praticá-la, porque é o ensino que santifica. Portanto, tudo quanto precisava para que houvesse santificação de espírito foi revelado à igreja e assim foi ensinado. É o que nós temos aprendido. É o que nós temos procurado a desenvolver. Foi justamente o que o santo profeta irmão Aldo, já nas suas últimas mensagens, ele disse: só não santifica nesta igreja quem não quer e não se interessa em obedecer os ensinos que aqui aprende.
Então, irmãos, tudo quanto a Santa Avó Rosa ensinou, revelou a esta igreja, foi trazido e está sendo trazido aos nossos corações e a milhares de pessoas que têm sede de verdade, de justiça, que possa encontrar em nossas palavras, em nossa mensagem, a mensagem dos céus, e agregar conosco nesse rebanho apostólico. Então, tudo já foi preparado e a nossa igreja está aqui lutando. Assim como a Santa Avó Rosa convenceu a todos nós a deixarmos do pecado para seguirmos esta igreja e perdoou os nossos pecados, lavou a nossa alma, nos fez entender que o juízo de Deus, que é aplicado sobre os desobedientes, para salvar, já foi aplicado em nossas vidas. E já somos, e todo apostólico deve considerar-se salvo pela graça de Jesus e do teu sacrifício, considerar-se salvos, não para querer ser melhor do que quem quer que seja, mas saber que a sua alma pertence a Deus. E o dia que seu corpo tombar, o seu espírito será levado para os céus, sem ter que passar por nenhum julgamento, porque tudo quanto precisou cumprir aqui na terra, já foi cumprido, através de sua fidelidade, do seu amor, da sua obediência a Deus e ao reino dos céus. Esta, irmãos, é a razão de nós sabermos quem nós somos, o que nós somos diante de Deus. Pessoas consagradas, santificadas e pessoas felizes. Amém. Então, irmãos, eu deixo esta mensagem no coração dos irmãos. E nós iremos passar para a parte final da nossa reunião de oração. Antes, porém, eu quero agradecer a cada um dos irmãos pela sua presença, em nome da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, pelo trabalho que prestou, o ministério de pastores, diáconos, diaconisa que prestou a esta reunião, os coristas, músicos, regentes, pelas apresentações. Eu quero também, irmãos, parabenizar aos irmãos pelo jubileu de 50 anos. Sei que cada um dos irmãos tem a sua história, marcada por grandes lutas, grandes vitórias. É o que os irmãos irão apresentar a Deus e aos seus santos. Meus parabéns aos irmãos pelos seus 50 anos. Eu desejo uma ótima festa para os irmãos e que possa o resultado de que os irmãos continuem unidos como família apostólica, como um só povo, o povo de Deus, conforme aqui o nosso irmão Aldo nos mostrou mais uma vez nessa mensagem. Nós fomos formados, nós somos o povo de Deus. Todos assim, irmãos, tenha esta certeza, tenha esse contentamento. E vamos festejar juntos, os irmãos irão festejar junto os 50 anos, uma data muito marcante, muito preciosa para esta congregação, o qual também terá, como brinde, sacramento da Santa Comunhão, eu creio que será no domingo. Então os irmãos estão de parabéns. E a Santa Avó
é que está muito contente pelos irmãos serem unidos, porque o resultado desta união é chegar aqui aos 50 anos e poder festejar esta data maravilhosa. Muito bem. Convido a todos a se colocarem em pé, por gentileza. Nós iremos agora passar para a parte da oração. Antes, nós iremos cantar o hino do nosso dinário, de número 85, Nossa Oração. Muito bem, irmãos, todos façam a sua oração com muita fé e confiança absoluta, sem dúvida, de que a Santa Avó Rosa, que está com o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, para ouvir o pedido de cada um dos irmãos. Oremos assim com esta fé. Amém. Vamos cantar de número 177, com amor e reverência. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus pela Santa Rosa querida, a grande bênção que o Senhor nos
Em sentido de reverência, vamos orar, finalizando a nossa reunião desta noite. Oremos. Ó bendita e santa Avó Rosa, Santo Espírito Consolador, nossos agradecimentos à Senhora pela sua presença entre nós, junto com a Virgem Maria Santíssima, com o seu sucessor, profeta Santo Irmão Aldo. Ao lado de Jesus, a Senhora tudo faz para ajudar a sua igreja, nós temos sentido isso. Quanta ajuda nós temos recebido da Senhora, do Senhor Santo Irmão Aldo. Por isso não temos palavras para agradecer. Mas sei que nesse momento ainda a Senhora está a ouvir as orações, porque é cuidadosa, zelosa com os corações do teu povo, com o esforço que eles fazem para servir esta igreja, para estar aqui diante da Senhora. Por isso, já está a recompensar a cada um pelo esforço, pela fé, pela perseverança e confiança que tem no poder que recebesse e tem manifestado de forma extraordinária nesta igreja apostólica. Por isso eu creio que a Senhora já está também tomando conhecimento dos nomes que aqui foram trazidos diante deste altar sagrado. Nessa caixa de oração estão as vidas que recorrem a esta igreja com humildade, com sinceridade, com desejo de alcançar alívio de dores, enfermidades, libertação, tudo quanto eles sofrem, padecem. Então recorre a esta igreja confiando nesse poder, na tua misericórdia, que assim a Senhora faça valer aquilo que eles apresentam à Senhora. Por isso peço que a Senhora, ó Santa Avó Rosa, também abençoe a todos os irmãos que aqui estão presentes, abençoando as famílias, as crianças, os jovens, as pessoas de idade, o teu ministério, abençoando essa congregação que irá completar os seus 50 anos de boas realizações, de ajuda, em benefício desta cidade, que eles têm perseverado. Ajude a todos eles, reveste todos eles com a unção dos céus, dando a eles coragem, dando a eles capacidade para continuar firmes e unidos, para que a Senhora seja glorificada por todos eles. Agora desperta de todos eles que vieram para a Senhor com a tua paz, levando a cada um deles na companhia dos teus anjos, e eles possam ter um bom regresso para os seus lares. Uma boa noite de descanso, resto de semana feliz e abençoado, e que nas próximas oportunidades eles possam estar muito felizes e contentes para as festividades desta congregação. Assim sendo, recebam, ó prezados e amados irmãos, a bênção gloriosa desta Santa de Deus, que é dada em nome de Jesus, do nosso Pai, na comunhão do Divino Espírito Santo, que é dada também juntamente com o Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria, para o seu bem, para a sua felicidade. Recebam estas bênçãos, sejam-se muito felizes, cheios de vida e saúde, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para os irmãos e até uma outra oportunidade.